Hoje nós vamos fazer um estudo sobre Daniel 11, verso 40, os últimos versos de Daniel. Antes, porém, vamos lembrar que o livro de Daniel ele é composto de 4 grandes profecias. A primeira profecia está lá em Daniel 2, é o sonho da estátua do rei Nabucodonosor. Depois Daniel 7, o sonho que Daniel teve, a visão de 4 animais, representando 4 impérios que iriam dominar esse mundo. Tanto a visão de Daniel 2 como de Daniel 7 se referem aos mesmos impérios que iriam dominar o mundo. E depois Daniel 8 apresenta a terceira visão profética desse livro. 2 animais, também representando os mesmos impérios, seguidos de um chifre pequeno, que seria o 4º império a dominar esse mundo. E em Daniel 11, nós também encontramos como pano de fundo, como background, essa mesma sequência de reinos, começando com a Medo-Pérsia no verso 2 e depois seguindo a Grécia a partir do verso 3 em diante. Porém, aqui nós encontramos detalhes a mais. Essa é a característica da profecia bíblica, escatológica. Ela sempre vai repetindo e vai ampliando, trazendo novos detalhes. E aqui em Daniel 11, nós encontramos aqui a dinâmica do rei do norte contra o rei do sul, a partir do verso 3 até o final do livro. Então, lá em Daniel 11:40, que é o final do capítulo 11, nós começamos o texto lendo assim: No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. Ele aqui é o rei do norte. Vamos primeiro estabelecer aqui essa questão do tempo do fim. Vamos descobrir a que tempo se refere isso. Se nós tomarmos como base o próprio capítulo de Daniel 11, no verso 35, e aqui nós estamos usando a Nova Almeida atualizada, ali diz assim: Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, aqui se refere a uma ação do rei do norte, que nesse ponto da profecia já era Roma papal, de perseguir os sábios. Aqui, sábios é uma expressão usada aqui na Bíblia para aquelas pessoas que dependem da misericórdia de Deus e seguem a sua palavra, fazem um concerto com Deus através da sua palavra. Aqui diz que Roma papal, né, o rei do norte, iria persegui-los. Essa expressão cairão, os sábios cairão, cairão é um eufemismo para, na verdade, morrer. Eles iam até ser perseguidos e mortos pelo rei do norte. E isso iria acontecer até o tempo do fim. Então aqui fica fácil. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que Roma papal perseguiu muitas pessoas que discordavam dos seus dogmas, perseguiu-os até 1798, quando as tropas da França invadiram Roma e confiscaram as terras de Roma e também prenderam o Papa Pio VI. Ali, naquele momento histórico, Roma perdeu seu poder temporal. E isso, então, marca o começo do tempo do fim profético. Há um outro texto em Daniel também, Daniel 8, 14, 17, que tem uma outra profecia a respeito disso. Até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado, e esta visão se refere ao tempo do fim. Para os estudantes da profecia bíblica, que já compreendem, sabem que essa profecia se refere a um cumprimento, ela teve um cumprimento em 1844. Então, se nós colocarmos isso num gráfico, nós vamos poder ver que o tempo do fim começou em 1798, passou por 1844 e, logicamente, vai até a volta de Cristo. Esse é o tempo profético que a Bíblia chama de tempo do fim, ok? Seguindo aqui a interpretação de Daniel 11:40, nós lemos assim: No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, o rei do norte, e o rei do norte arremeterá contra ele. Essa expressão aqui é muito interessante na Bíblia, na profecia, porque mostra um detalhe específico. Em algumas traduções em inglês, nós podemos ampliar a ideia. Por exemplo, essa tradução aqui
nós podemos ler assim, ó, o rei do norte o tomará de assalto. Nessa outra tradução em inglês também, nós podemos ler assim, o rei do norte avançará sobre ele como um redemoinho, redemoinho. Então, transmite a ideia assim de uma tempestade repentina. E justamente essa figura de tempestade repentina, ela transmite a ideia de um contra-ataque rápido e devastador. Essa é a ideia por trás aqui dessa figura de linguagem. Continuando ainda em Daniel 11:40, nós encontramos agora uma outra expressão nesse verso. O rei do norte arremeterá contra ele, contra o rei do sul, com carros de guerra, cavaleiros e muitos navios. Essa expressão aqui, encontrada em Daniel 11:40, ela também é encontrada em outro lugar da Bíblia, em Isaías 22, versos 6 e 7. Ali diz assim, porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e cavaleiros. Os seus formosos vales se encheram de carros de guerra e seus cavaleiros se posicionaram junto ao portão. Aqui, essa mesma expressão encontrada em Isaías, ela facilita a gente entender aqui o texto de Daniel 11:40 e se refere a um aparato militar. Aparato militar. Carros de guerra, cavaleiros e muitos navios. Aqui em Isaías se refere à invasão que Elão era um reino que ficava ali próximo da Babilônia, iria fazer em Judá. E usando justamente carros de guerra, cavaleiros, que são o aparato militar. Então, essa expressão tem a ver com isso, um aparato militar. Seguindo aqui Daniel 11:40, nós temos agora mais uma expressão. Termina o verso dizendo assim, e entrará em suas terras, as terras do rei do sul, e as inundará e passará. Aqui é uma outra expressão muito interessante. Essa expressão ela é encontrada em outros textos bíblicos. Por exemplo, no próprio capítulo 11 de Daniel, no verso 35, ali nós encontramos assim, ó, os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará. Adiante. E voltando, levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então, notem vocês que essa expressão inundar, aqui está traduzido como arrasará tudo e passará, ela está ligada justamente à questão da guerra, ou seja, é uma metáfora para a invasão militar. Ainda há 3 outros textos bíblicos com os quais nós podemos comprovar essa ideia. Por exemplo, lá em Daniel 9:26, ali tem uma frase que diz assim, o seu fim virá como uma inundação. Aqui se refere à invasão militar de Jerusalém, feita pelos romanos. Foi profetizada aqui em Daniel 9. Depois no livro de Naum, capítulo 1, verso 8, também nós encontramos assim, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Ou seja, aqui fala sobre a invasão militar de Nínive. A invasão militar de Nínive. Ela seria invadida pelos inimigos e a profecia bíblica trata isso como uma inundação transbordante. Por último, aqui em Isaías 8, verso 8, penetrarão em Judá, inundando e passando por ele. Ou seja, mais uma vez a Bíblia está se referindo a uma invasão militar agora de Judá, do reino de Judá. Então, como nós podemos ver, em Daniel 11:40, só pode estar se referindo realmente a uma invasão militar. Uma outra ideia interessante aqui ao estudar essa profecia é lembrar que ela não começa no capítulo 11, ela na verdade começa no capítulo 10. E ali no capítulo 10, verso 1, diz assim, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Portanto, a quarta visão do livro de Daniel, o tema dessa quarta visão já tinha sido revelado pelo próprio anjo a Daniel. Ela se trataria de um grande conflito. Na nova versão internacional, a expressão é grande guerra. Portanto, o assunto dessa visão é uma guerra, pela própria palavra
aqui da Bíblia, né? Lembrando que esse adjetivo grande encontrado aqui é o adjetivo hebraico gadol. Gadol quer dizer grande, grande em tamanho ou também em importância. Então, o assunto de Daniel 11, da quarta visão profética, tem a ver com uma grande guerra no sentido de extensão, que ia durar muitos e muitos anos. Vamos recapitular o que nós vimos até agora sobre Daniel 11:40. Primeiro, o tempo do fim, ele começou em 1798 e ele vai até a volta de Jesus. Então, essa profecia de Daniel 11:40, ela precisa se cumprir nesse intervalo de tempo aqui. Segundo, nós vimos ali que a expressão carros de guerra, cavaleiros e navios se refere a um aparato militar. Terceiro, a expressão inundará e passará também é uma metáfora para invasão militar, seguindo a mesma ideia dessa outra expressão aqui anterior. E por fim, tempestade repentina, ou seja, um contra-ataque, né, do Rei do Norte, que traz a ideia de ser rápido e devastador. Então, essa é a ideia de Daniel 11:40, que nós estudamos até agora. Agora nos resta saber o seguinte: quem são o Rei do Norte e o Rei do Sul em Daniel 11:40? Essa é a pergunta que nós temos que responder agora. Se nós estudarmos atentamente o livro de Daniel, nós vamos perceber que ele é cheio de estruturas quiásticas. O que é um quiasmo? Quiasmo é uma estrutura literária dentro da Bíblia que é feita de uma forma em que a primeira metade é sempre paralela à segunda metade. Então isso foi chamada de quiasmo por causa da letra grega chi, que é em forma de um X. Então, se nós pegarmos, por exemplo, avaliarmos o capítulo 8 de Daniel, que é onde tem a terceira visão profética, até o capítulo 11, que é onde tem a quarta visão profética, nós vamos encontrar um quiasmo, uma estrutura quiástica. Olha aqui, por exemplo. No capítulo 8, nós temos ali a visão dos reinos mundiais, que é a terceira visão profética. Em Daniel 11, nós temos também a visão dos reinos mundiais, que é a quarta visão profética. Então está em paralelo A com A1 aqui na nossa estrutura quiástica. Depois, em Daniel 9, nós temos Daniel fala com Deus. No capítulo 10, nós temos o anjo fala com Daniel. E no meio dessa estrutura quiástica, nós encontramos a profecia das 70 semanas, que está lá em Daniel 9, 24 a 27. Aqui é o centro dessa estrutura quiástica, que começa no capítulo 8 e vai até o 11. Para nós aqui, o importante saber agora é o seguinte, é que Daniel 8 está em paralelo com Daniel 11, nessa estrutura. Isso significa que eles, por ser paralelo, eles possuem ideias semelhantes, apresentam ideias semelhantes. Isso facilita para a gente descobrir quem é o Rei do Norte em Daniel 11, não é? Se lá em Daniel 8, o chifre pequeno, que aparece na maior parte do capítulo, foi identificado como Roma Papal, aqui em Daniel 11, o Rei do Norte, na maior parte do capítulo, também vai ser Roma Papal. E olha que interessante o paralelismo que existe entre esses dois personagens proféticos. Em Daniel 8, o chifre pequeno tiraria o sacrifício diário. No verso 11 é profetizado isso. Lá em Daniel 11, o Rei do Norte também tiraria o sacrifício diário, no verso 31. Aqui em Daniel 8, o santuário seria lançado por terra pelo chifre pequeno. Aqui, em Daniel 11, o Rei do Norte iria profanar o santuário, no verso 31. E assim por diante. Se nós formos seguir essa lista aqui, nós vamos ver que tudo que fala aqui em Daniel 8 sobre o chifre pequeno, fala também sobre o Rei do Norte em Daniel 11. Ou seja, eles se tratam do mesmo poder. Então, se lá em Daniel 8 o chifre pequeno era Roma Papal, aqui nós devemos esperar que em Daniel 11 o Rei do Norte também seja Roma Papal. Tudo que o chifre pequeno aqui, Roma Papal, ia fazer, segundo Daniel 8,
o rei do norte aqui, que também Roma Papal iria fazer. Tem um paralelismo muito grande aqui de ideias, ok? Então, o rei do norte é Roma Papal. Agora vamos dar uma olhada aqui no todo de Daniel 11. No verso 3, ali nós estamos falando da Grécia unificada. Ali aparece a Grécia unificada. A partir do verso 4 até o 14a, primeira parte, né, aparece a Grécia dividida. Sim, dividida. Ali aparece o rei do norte como sendo os Seleucidas e o rei do sul como sendo os Ptolomeus. A partir do verso 14b até o 20, nós encontramos ali o rei do norte como sendo Roma imperial, o Império de Roma, e o rei do sul como sendo os Ptolomeus. A partir do verso 21 em diante, até o final, o rei do norte então passa a ser Roma Papal, conforme nós vimos aqui no slide anterior. E o rei do sul? Quem que é o rei do sul? Falta agora nós descobrirmos esse personagem. Existe uma interpretação que está se tornando popular que aponta o rei do sul, na parte final de Daniel 11, como sendo o ateísmo. E eu gostaria de fazer aqui uma avaliação desta interpretação agora do texto bíblico. Uma avaliação. Primeiro, nós vimos aqui no nosso estudo de Daniel 11:40 que essa profecia se refere ao tempo do fim. De acordo com essa interpretação corrente aí, que o rei do sul é o ateísmo, eles falam que o ateísmo, no caso, foi representado pela França e atacou o rei do norte, no caso Roma Papal, em 1798. Bom, como nós sabemos que o tempo do fim começa realmente em 1798 e vai até a volta de Jesus, então esse aspecto dessa interpretação está correto. Agora vamos ver o próximo item que nós estudamos. Nós estudamos aqui em Daniel 11:40 que o rei do norte faria um contra-ataque rápido e devastador. Segundo essa interpretação de que o rei do sul é o ateísmo, o rei do norte contra-atacou o rei do sul em 1989, quando o muro de Berlim caiu e aí então o ateísmo do comunismo, né, representado pelo comunismo, sofreu um golpe fatal. Bom, se nós analisarmos essa questão aqui do contra-ataque rápido e devastador e levarmos em conta que de 1798 até 1989 foram quase 200 anos, nós não podemos chegar à conclusão de que isso bate com a profecia, porque contra-ataque rápido não iria demorar 200 anos. Então, na nossa avaliação, essa parte dessa interpretação aqui, que coloca o rei do sul como sendo ateísmo, não bate com a profecia bíblica. Um outro ponto que nós estudamos é que em Daniel 11:40, ali aparece no texto bíblico um aparato militar e também uma invasão militar. Essa interpretação que coloca o rei do sul como sendo o ateísmo, ela na verdade foge um pouco dessa ideia de aparato militar e invasão militar, porque, segundo essa interpretação, existe uma guerra ideológica e não uma guerra militar entre o rei do sul e o rei do norte. Portanto, guerra ideológica é diferente do texto bíblico que aponta para uma guerra militar. Então, nós consideramos também que essa parte da profecia não se encaixa. Então, como nós podemos ver aqui, essa interpretação de que o rei do sul é o ateísmo, ela carece um pouco de fundamento e ela apresenta muitas brechas aqui no texto bíblico de Daniel 11:40. Bom, se o rei do sul então não é o ateísmo, continua a pergunta: quem é o rei do sul? A chave para identificar o rei do sul, lá em Daniel 11:40, está justamente nos versos 29 a 30, que é a última vez em que foi mencionado o rei do sul antes de chegar no verso 40. Então nós temos que estudar esses versos e o contexto maior aqui também, começando no verso 25, para nós descobrirmos e termos uma ideia de quem pode ser o rei do sul aqui nessa passagem. E é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo.